Eu vou falar para vocês sobre a guerra fiscal no comércio eletrônico. O que já adianto para vocês me parece ser mais uma pacificação no comércio eletrônico. Antes de falarmos exatamente sobre o tema, confesso que fui procurar algumas estatísticas sobre o comércio eletrônico e encontrei certa dificuldade em identificar essas estatísticas. De forma mais sistematizada, eu achei um estudo da Receita Federal em 2001, sobre o qual falo daqui a pouco, e achei muitas estatísticas dispersas, quase todas divulgadas e produzidas pelas associações das empresas que se envolvem com o comércio eletrônico. E me surpreendeu, se as estatísticas estiverem corretas, né, ainda o valor bem baixo do comércio eletrônico. Nós que estamos mais aí acostumados no dia a dia com a internet, com ofertas e compras, né, pensamos, pelo menos eu tinha essa impressão, que o comércio eletrônico já tinha um volume muito considerável. E vocês podem ver aí pelos dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que no ano passado foram 53 bilhões e meio de reais de comércio eletrônico, um aumento de 11% para 2015. Né? Mas, e a estimativa para esse ano já um aumento para quase 60 bilhões de reais de comércio eletrônico, aqui o comércio envolvendo o consumidor final. Né? Porém, quando se faz a comparação com o comércio presencial, vamos dizer assim, os dados da FEComércio de julho desse ano, para o primeiro, divulgado, né, em julho desse ano, para o primeiro semestre de 2016, apontavam que o comércio eletrônico representava 2,7% do comércio total movimentado em São Paulo. No Brasil, os dados para 2016 eram de 3,8%, o que talvez, né, não sou especialista em estatísticas ainda mais nessa área, demonstra que o que foi apontado pelo professor Flávio, que os estados do Norte e do Nordeste sejam grandes consumidores realmente de comércio eletrônico. Né? Por isso a média nacional sobe, não por causa do principal estado brasileiro em volume de economias, porque lá o percentual ainda comparativamente é baixo com o resto com os demais estados brasileiros. Né? Vou falar o resto do país não, porque... Bom, esse é o estudo da Receita Federal que eu trazia, né, que eu encontrei, e que ele apontava uma dificuldade, uma carência de uma estimação precisa e confiável do que movimentava o comércio eletrônico, isso em 2001. Né? Mas o dado naquele ano era que o percentual de negócios entre empresas e consumidores era só de 0,16%. Um percentual claramente irrisório, mas que demonstra um aumento sensível para 2016, quando a gente pega a média nacional, com já 3,8%. Né? É um aumento considerável do comércio eletrônico. Bom, ainda em termos preliminares, esclarecer o que a gente vai tratar aqui como comércio eletrônico. São dois sentidos que os juristas que tratam do tema costumam destacar, e eu pego aqui a definição feita pelo professor André Mendes Moreira, num trabalho sobre guerra fiscal no comércio eletrônico, em que ele separa o comércio eletrônico direto do comércio eletrônico indireto. O comércio eletrônico direto certamente é o mais problemático, mas não envolve, no momento, a questão federativa, a questão do conflito entre estados. O comércio direto é aquele que envolve produtos eletrônicos, né, bens intangíveis, downloads, streamings, né, que certamente já provocam e provocarão ainda mais discussão, né, uma discussão que remonta lá atrás, à época do software, que foi objeto de decisão no Supremo Tribunal Federal. Eu lembraria aqui a ADI 1945, sobre um caso do Mato Grosso, mais recentemente, e aí falo por experiência própria, a ADI 5659, que versa o caso da legislação mineira, em que se discute a tributação do intangível, né, do bem eletrônico, aquele bem que não tem um conteúdo material palpável. Esse certamente será um tema muito e muito mais estudado no futuro, porque é uma tendência, né, se pensarmos hoje no desenvolvimento que podem chegar as impressoras 3D, né, o que isso representará em termos de dificuldades para a tributação no futuro. Né? Mas isso está fora do nosso tema aqui.
no que tange especialmente ao federalismo fiscal. O outro tipo de comércio, comércio eletrônico indireto, é aquele que se utiliza da internet, né, ou dos meios telemáticos para se entabular a negociação, o que é feito hoje com mais volume na realidade brasileira. É o sujeito que entra no site de uma loja e compra uma calça, uma camisa, um tênis, o que for, né? O eletrônico aí vem para intermediar a negociação. Isso suscita também muitas questões no campo do direito empresarial, do direito civil, nessas novas formas de contratação, mas em termos de direito tributário não tem uma relevância tão grande, né? A forma de contratação em si não importa, o que vai importar é a natureza da operação comercial praticada, e aí tanto faz se a compra foi a princípio presencial ou por via eletrônica. Bom, como eu dizia aqui então, adiantei nessa parte, o comércio eletrônico direto, esse sim vai oferecer muitos desafios para o futuro, né? Nós vamos ter que rever certos conceitos, como mercadoria, por exemplo. Mercadoria é um bem tangível, o intangível entra nessa categoria, né? Várias novas realidades decorrentes, várias novas tecnologias vão demandar um esforço maior, e chama a atenção porque o ministro Gilmar Mendes, hoje em dia é perigoso a gente invocar o ministro Gilmar Mendes, né? Mas vou pedir licença aos que discordam, né, para pegar esse ponto específico, em que ele diz que, discutindo o caso do Mato Grosso, nada em 1945, que é necessário observar, né, que a mudança da realidade afeta a interpretação do texto constitucional de alguma forma, ou vai afetar, ou poderá afetar, né? Nós, no direito, independentemente de alterações constitucionais, alterações legislativas, vamos ter que nos debruçar diante de novas realidades que vão exigir novas exegeses na área jurídica. Bom, comércio eletrônico, vamos falar então guerra fiscal. O que eu vou entender aqui como guerra fiscal? Na verdade, uma concepção mais ampla, guerra fiscal é a disputa dos entes tributantes, estados, municípios, no plano internacional até entre países, pela atração de empreendimentos econômicos, pela atração de investimentos, né? No caso brasileiro, a expressão acabou se concentrando para identificar a situação em que estados e municípios, utilizando-se muitas vezes, ou na maioria das vezes, de mecanismos inconstitucionais, né, que não encontram ampla guarida no nosso ordenamento constitucional, buscam atrair empresas, e o doutor Manuel certamente vai abordar essa questão, é o tema dele, é um grande problema do nosso Brasil, e eu diria, com a minha experiência de procurador do Estado, que quando a gente fala hoje em guerra fiscal no Brasil, nós estamos pensando em guerra fiscal inconstitucional, né? Eu até preservaria a expressão para essas situações e utilizando a boa e velha extrafiscalidade para a disputa, vamos dizer assim, saudável dentro dos limites do ordenamento jurídico para que estados e municípios atraiam investimentos. No caso do comércio eletrônico, eu vou ter que discordar do meu próprio tempo, né? Porque nunca me pareceu que, na verdade, houvesse uma guerra fiscal em torno do comércio eletrônico. O professor Flávio apontou muito bem que o que havia era um desejo, vamos dizer assim, dos estados consumidores, os estados normalmente com desenvolvimento econômico menor, de se apropriar também da receita tributária nas operações interestaduais. Então não me parece que o termo guerra fiscal no comércio eletrônico fosse um nome mais adequado, porque a situação é muito diferente dos benefícios fiscais em sede do ICMS, que são concedidos para atrair empresas, né? No caso do comércio eletrônico, o que nós tínhamos antes da alteração feita pela emenda constitucional número 87, era a tributação quando, em operações interestaduais, o consumidor não fosse contribuinte do ICMS,
a tributação sendo toda feita na origem e não no destino. Diante dessa realidade, em busca de se apropriar também dessa arrecadação, é que um grande número de estados brasileiros que alguns estados brasileiros, um grande número, 18 estados brasileiros, firmaram um protocolo, o protocolo ICMS número 21 de 2011, criando um diferencial de alíquotas para ele. Né? Essa atitude dos estados, obviamente, mereceu a resistência dos contribuintes, então foram ajuizadas diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema, né? A ADI 4628, 4713 do ministro Luiz Fux. Houve também um recurso extraordinário por repercussão geral 680-089, relator do ministro Gilmar Mendes, lá abaixo. Temos 615 do Supremo Tribunal Federal. E ainda, antes do protocolo ICMS número 21, alguns estados, isoladamente, fizeram também essa exigência nas suas legislações. Foi o caso do Piauí e da Paraíba, e ambas as leis também foram consideradas inconstitucionais nas ADIs 4565 e 4705, da relatoria do nosso homenageado ministro Roberto Barroso. Nessas ADIs, especialmente na julgada pelo ministro Luiz Fux, foi reconhecido que havia ali um problema jurídico, né, que a forma de se criar essa diferença de alíquotas não era um protocolo, que isso demandaria uma reforma na Constituição, mas que era compreensível, né? Era justa a reivindicação dos estados que então celebraram aquele protocolo número 21, né? Como disse o ministro Luiz Fux na ocasião, em que pese a alegação da existência de um cenário de desigualdades interregionais, a correção dessas distorções somente poderá emergir pela promulgação de emenda constitucional. Foi então o que aconteceu com a emenda constitucional número 87 de 2015. Ela veio para tentar corrigir essa realidade e, ao que eu leio dos autores mais doutos que já se detiveram sobre a emenda constitucional 87, essa questão foi resolvida, né? Fez-se uma distribuição mais justa da receita do ICMS, estendendo-se a figura do diferencial da alíquota para todas as operações interestaduais, envolvam ou não envolvam contribuintes do ICMS. Esse ponto, então, é o que eu disse, a regra nova da Constituição, o inciso 7 e o inciso 8º, com a regra de transição do ADCT, criando a figura do diferencial da alíquota, já abordada pelo professor Flávio, e que, do ponto de vista dessa ideia de guerra fiscal no comércio eletrônico, pacificou a guerra fiscal. Né? Os estados agora de destino passam a ter direito a uma parcela da arrecadação, que era o desejo, e eu diria até o desejo legítimo deles, de participarem dessa arrecadação. Pois bem, é bom chamar atenção para esse ponto, então. Essa confusão se espalhou de maneira geral, de se entender que havia uma guerra fiscal, uma disputa em torno do comércio eletrônico. Né? A questão, o problema não era o comércio eletrônico em si, mas as transações interestaduais. Seja qual fosse a forma, fosse por meio de comércio eletrônico indireto, fosse por meio de compras presenciais. Né? Mas essa ideia, ela passou até para os órgãos de imprensa, a divulgação que se deu, né? E aí eu trouxe aí duas manchetes, uma da própria Câmara dos Deputados, dizendo que o Congresso promulga emenda constitucional que muda o ICMS do comércio eletrônico, e do tradicional, e vetusto, do Estado de São Paulo, dizendo que o Congresso promulga emenda constitucional do comércio eletrônico. A emenda constitucional, nós vimos aqui, não é do comércio eletrônico. A emenda é do comércio interestadual e cuidou dessa partilha de receita. Né? Então, o problema denominado de guerra fiscal do comércio eletrônico, na verdade, nunca foi um problema realmente de guerra fiscal. Foi uma disputa, uma busca de estados não produtores de participar da receita do ICMS nas operações interestaduais.
e com a uniformização da figura do diferencial de alíquota para todas as operações que envolvam, para todas as operações interestaduais, equacionou-se essa disputa por maiores recursos dos estados. Como disse o professor Flávio também, essa parte boa da emenda constitucional número 87 de 2015. Resolveu o problema, resolveu o meu tema aqui, a guerra fiscal no comércio eletrônico. Os maiores problemas, na minha opinião, passam a ser agora em torno da questão do diferencial de alíquota, ainda as disputas em torno da guerra fiscal, né? Algumas situações, algumas divergências entre os estados vão surgir, já começam a surgir, né? Situações que, vamos dizer assim, vão implicar um desafio maior para toda a área tributária. O que passa a ser uma operação interestadual? Se eu saio daqui de Belo Horizonte para comprar um equipamento eletrônico em São Paulo, que encontro isso lá só em São Paulo, isso será uma operação interestadual? Por eu comprar lá em São Paulo e vou trazer para Minas Gerais? Né? São Paulo provavelmente vai falar assim, olha, se você comprou aqui, fisicamente aqui, você está retirando a saída, está acontecendo aqui, você está retirando a operação interna, não é interestadual. Minas Gerais provavelmente vai falar, não, essa operação é interestadual. Você é mineiro, você é um contribuinte mineiro, ainda que você vá lá, vai ser uma operação interestadual exatamente porque você está indo em outro estado. É claro que isso eu acho vai exigir um tempo de debates e amadurecimentos aí. Porque se a gente pegar, imagino, a questão do turista, aquele que está comprando uma lembrancinha, quando está na Bahia, quando está nós mineiros, né, no Espírito Santo, dificilmente vai se poder controlar esse tipo de gasto, afirmar essa é uma operação interestadual. Mas quando se tratarmos de equipamentos de maior valor, de bens duráveis, né, essa discussão pode atrair a atenção dos estados e aí sim provocar uma nova guerra fiscal, não em torno propriamente do comércio eletrônico, mas em torno das operações interestaduais. Como resolver esses problemas, realmente eu não tenho muita ideia. Tenho uma impressão, e eu sei que falar isso aqui é sempre polêmico, né? Mas que essas soluções para os problemas interestaduais só se resolverão com uma legislação nacional. Eu não sei se isso é possível, mas eu comungo do entendimento do professor Fernando Facuri, de que, enquanto houver competência legislativa dos estados, a iminência de uma guerra fiscal será permanente. Há que se pensar, para invocar a professora Isabel, se algum dia teremos uma confiança federativa, né, para que estados reconheçam na União a pessoa jurídica competente para legislar sobre o ICMS, para termos uma única legislação do ICMS. Mas esse é um outro problema. Eu só, para encerrar aqui, já encerrando, fazer uma breve anotação sobre a regulamentação da emenda constitucional número 87, que regulamenta, então, a tributação do comércio eletrônico, ou seja, do comércio em geral interestadual. Regulamentação que foi feita pelos estados, via CONFAS, no convênio ICMS número 93, como já mencionado aqui, e que também é alvo já de várias ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a 5439, a 5464 e a 5469. Em uma delas só, houve a concessão de liminar monocraticamente, e aqui, professor Flávio, esse é outro problema do nosso Supremo. Nós temos uma lei 9868, que diz que, exceto em períodos de recesso, quando o presidente atua, do Supremo Tribunal Federal atua monocraticamente, nos outros casos, liminares só serão concedidas pelo plenário. Mas como o plenário não dá conta de julgar tudo que ele tem para julgar, os ministros voltaram, depois de um certo tempo, não adotando essa prática, voltaram a adotar a prática de conceder decisões liminares. E aí nós temos, na verdade, para usar a expressão do professor Conrado Hubner, 11 ilhas no Supremo Tribunal Federal. Né? 11 ministros pensando, cada qual de um jeito, e cada qual com o poder de, isoladamente, suspender uma legislação no plano nacional, no plano estadual, com consequências sérias para a ideia, para o conceito de segurança jurídica. Né? Mas essas questões estão lá e a maior parte delas discute vamos dizer assim, a legitimidade formal do convênio para tratar sobre essa matéria. Né?
dizendo que o CONFAS, os convênios, não teriam esse poder constitucional. Eu entendo, falando aqui brevemente sobre esse tema, que na verdade o que nós temos com relação a essa situação é a introdução de uma nova realidade constitucional. A Constituição, nesse ponto, foi substancialmente modificada, porque uma grande parte de operações que não estava sujeita ao diferencial de alíquotas passou a estar. Então, ante um novo cenário constitucional, eu entendo muito lógico e razoável sustentar que voltou a ganhar força o dispositivo do ato das disposições constitucionais transitórias, que deferiu aos Estados, por meio do CONFAS, a legitimidade para disciplinar o ICMS, enquanto não editada a lei complementar necessária para regulamentar o imposto. Nós temos um caso aqui, acho que único no direito constitucional mundial, de normas transitórias permanentes. Tal volume de alterações na nossa Constituição, tal volume de emendas, né? Em média nós temos mais de 3 emendas constitucionais por ano em 30 anos de Constituição. Isso faz com que o nosso ato das disposições constitucionais transitórias seja um ato permanente das disposições constitucionais transitórias, tal a quantidade de mudanças, né? Então eu entendo que os Estados estão agindo sim com embasamento constitucional ao legislar provisoriamente que seja sobre a nova tributação, vamos dizer assim, das operações interestaduais e o diferencial de alíquota. Encerrando então, para tentar ficar dentro do prazo, já excedendo o prazo, concluo aqui então dizendo que a guerra fiscal no comércio eletrônico foi resolvida, a guerra fiscal nas operações interestaduais foi resolvida com uma melhor distribuição da receita do ICMS sobre estas operações interestaduais, mas os maiores desafios daqui para frente ficam concentrados em torno desse novo cenário do diferencial de alíquota, alcançando todas as operações interestaduais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.